noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Hoje, dia 17 de março, é dia de orar, é dia de falar com Deus, é dia de reunião de oração. Você é muito bem-vindo a entrar nessa transmissão e a participar conosco de mais uma reunião de oração e estudo bíblico e exercício devocional que nós fazemos para a glória desse Deus. Seja muito bem-vindo, participe conosco, chame os seus amigos para juntos orarmos ao Senhor. Hoje é dia de você enviar para nós os seus pedidos de oração. Quem sabe não é um testemunho que você tem para oferecer, quem sabe não é alguma razão pela qual você precisa agradecer a Deus e falar para a gente isso. Envie para a gente o seu pedido de oração, o seu motivo de agradecimento e juntos vamos orar ao Senhor e meditar na sua santa palavra. É um dia muito especial quando nós deixamos as nossas ocupações ordinárias da vida e paramos um pouco para falar com esse Deus. Ele é digno de ser louvado e adorado por todos nós. Feche seus olhos, vamos orar juntos, vamos nos colocar todos em sintonia com a presença desse Deus bendito. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa dele, Senhor, que nós estamos aqui. Temos vida, temos alegria, temos paz, temos sustento e principalmente temos a nossa salvação, Senhor, porque Jesus morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna, Deus. Que bênção maravilhosa, Senhor. Que alegria genuína, Senhor. Que esperança verdadeira. É nisso, Senhor, que a nossa alma se apega nesses dias, Senhor. Saber que Jesus venceu a morte, ressuscitou, que o Senhor nos amou, que o Senhor enviou a Cristo. Esse teu evangelho, Senhor, é uma palavra de libertação das nossas almas, Senhor. Nós, nesta quarta-feira, nos curvamos mais uma vez diante da tua presença para reconhecer que sem o Senhor nós não somos ninguém, Deus. Que sem a sua mão de poder e o seu agir nas nossas vidas, nós vamos caminhar em caminhos terríveis, mas com a presença de Jesus no nosso ser, com o reino de Deus estampado em nossas mentes e corações, é que nós temos vida, alegria, significado para viver, Senhor, motivo para se alegrar, apesar dos nossos problemas e dificuldades, apesar das crises que vivemos, seja na nossa casa, seja fora dela, seja no país, Senhor. Nós nos confortamos em saber que o Senhor cuida de nós, em saber que o Senhor nos ama, em saber que o Senhor guarda as nossas vidas e que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a crescer no teu amor. Ensina-nos, meu Deus, a dependermos apenas do Senhor para a nossa salvação e também, ó Deus, para as decisões que tomamos nas nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a verdade de que nós somos mais do que vencedores. Não porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos, Senhor. Que nós somos, ó Deus, vitoriosos em Cristo Jesus, porque o nosso Redentor venceu naquela cruz. O Cordeiro de Deus foi imolado para nos dar a vida eterna. Deus. Ensina-nos, ó Deus, a nos apegar a esta verdade, reconhecendo os nossos pecados e nos voltando para Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que entra agora nessa transmissão é muito, mas muito bem-vindo a orar conosco, a partilhar conosco da palavra de Deus. Eu quero que você tenha a liberdade e a intimidade, se você assim quiser, de escrever para nós os seus pedidos de oração. É muito importante isso, porque quando nós confessamos a Deus e dizemos uns para com os outros as nossas aflições, necessidades,
mas também as nossas bênçãos, testemunhando o agir de Deus nas nossas vidas. O nosso Deus responde às nossas orações. Como todos nós já sabemos, a nossa igreja, a nossa pequena igreja, tem sido testemunha das grandes bênçãos do Senhor nesses dias em que vivemos, relatos de cura, de libertações, do agir de Deus, da providência de Deus, têm sido cada vez mais visíveis e testemunhados por nossa comunidade. Tudo isso porque Deus, na sua imensa soberania e graça, tem respondido às nossas orações, porque o nosso Senhor é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, é um Deus bondoso, cheio de graça e misericórdia. E por isso, meus irmãos, eu quero aqui incentivar a você a fazer deste momento de oração um momento especial na sua vida. E também que você tenha o prazer, o desfrutar dessa necessidade de falar com Deus e também de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Escreva para nós os seus pedidos de oração, para que nós juntos oremos pela sua vida e nos mantenhamos em oração por tudo aquilo que você tiver a oportunidade e a liberdade de escrever para nós. Feito isso, vamos então meditar na palavra desse Deus, continuando a nossa exposição bíblica, que fala que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Que coisa boa, não é isso? Que verdade bendita que o Evangelho de Jesus nos traz, que o apóstolo Paulo traz na sua epístola aos Romanos, é dizer que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a nossa incumbência aqui é entender isso, é entender como é que funciona isso. E, portanto, nós estamos fazendo a exposição dos capítulos 7 e 8 de Romanos, que falam para a gente o processo, o desenrolar, o plano de Deus, o agir de Deus, que nos dá essa grande vitória em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Vamos hoje, então, continuar falando sobre a grande verdade que o Evangelho nos traz com relação a essa vitória. E hoje eu quero expor Romanos 7, Romanos capítulo 7, dos versos 7 a 12. Romanos 7, de 7 a 12, a palavra de Deus diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pensar com você sobre o tema a santa lei de Deus e a guerra contra o pecado. Ser vitorioso em Jesus Cristo, ser mais que vencedor, ser premiado e recompensado com a salvação de Deus, faz com que a gente olhe para a santa lei de Deus mais uma vez e a gente trave no nosso coração uma verdadeira batalha, uma guerra, um conflito contra o pecado que nos assedia. E o apóstolo Paulo está justamente fazendo isso. Ele, continuando a pensar na lei de Deus, ele se depara com a seguinte situação: olha, as pessoas de repente, pode ser
que elas venham a pensar de forma leviana que a lei de Deus em si é algo pecaminoso, colocando em contraponto com a graça de Cristo, né? No verso 5 desse capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei de Deus tem a finalidade, o objetivo de realçar as paixões pecaminosas que temos, de colocar em realce a verdade de que nós somos pecadores. Por isso ele fala que sem a lei de Deus eu não teria conhecido o pecado, né? A partir disso, Paulo, explicando essa vitória em Cristo, ele faz com que a gente perceba o que a lei de Deus de fato é. Ele explica com precisão e dando exemplos qual é a função na vida do homem, o que significa obedecer ao Senhor, o que significa guardar os mandamentos de Deus e por que o Senhor nos deu a sua lei. E aí ele faz no verso 7 essa pergunta provocativa. Olha, o que nós vamos dizer então diante disso? A lei de Deus é pecado? A lei de Deus é incentivadora de condutas que desagradam ao Senhor? E ele vai responder essa pergunta de forma alguma. A lei de Deus, muito pelo contrário, é precisamente a santa lei de Deus. E com especial referência ele faz aqui aos 10 mandamentos, que revelam o pecado em toda a sua gravidade. Mas Paulo diz o seguinte, olha, eu não teria conhecido o pecado, eu não teria sido despertado a entender quem eu sou, eu não teria a capacidade de olhar para a minha vida, identificar os meus defeitos e entender que Deus se desagrada de muitas coisas que eu faço, digo, penso ou deixo de fazer, se a lei não existisse. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei de Deus. Pois eu não teria conhecido, por exemplo, o pecado da cobiça. Se a lei de Deus não dissesse, não cobiçarás. Em outras palavras, a lei de Deus, ela existe para evidenciar o pecado, para tornar ele visível e realçar a existência do pecado na vida de uma pessoa, para que então o ser humano declare guerra contra o pecado, para que uma batalha contra o pecado surja. E a nossa santificação consiste exatamente no processo de Deus, pelo seu Espírito Santo, nos convencendo de que somos pecadores e abrindo os nossos olhos para a santa lei de Deus, a fim de que a gente viva em total amor a esse Deus, agradando a esse Deus e também amando o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, a lei escrita de Deus é tão importante que, sem ela, o caráter terrível do pecado que destrói a alma não teria sido conhecido. Não é isso? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o ser humano, por natureza, ele consegue ter no máximo uma vaga consciência da sua própria maldade, mas sem, de fato, a revelação do Senhor, sem a lei de Deus, nós não conseguimos enxergar quem verdadeiramente somos. Nós, na verdade, somos muito bons em destacar os pecados de outras pessoas, não é isso? Nós somos muito bons em repreender outras pessoas, quando muitas vezes nós mesmos cometemos o mesmo pecado que condenamos na atitude dos outros. Essa é a grande verdade do ser humano. Então Paulo nos mostra que ele nunca teria chegado ao conhecimento do que significa cobiçar. Perceba o pecado que está aqui em destaque, a cobiça. Se a lei não lhe dissesse no 10º mandamento, não cobiçarás, seja a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo ou qualquer outra coisa. E é uma coisa interessante isso, irmãos, que quando nós olhamos os 10 mandamentos, o decálogo, o resumo da lei de Deus, nós vemos que os 10 mandamentos proíbem pecados como
idolatria, desrespeito ao nome de Deus, inobservância do sábado, desonra do pai e da mãe, homicídio, adultério, furto e falso testemunho. São esses os pecados que são totalmente proibidos nos 9 primeiros mandamentos. Só que é interessante uma coisa: todos esses pecados, eles são externos. Eles são praticados com o corpo, com gestos, com a bravura da vida. Esses pecados são externos a nós e, portanto, visíveis para terceiros. Só que o 10º mandamento, né, não cobiçarás, é um mandamento que fala de um pecado muito terrível, porque o 10º mandamento fala da cobiça, que é um pecado interno, praticado no coração. Ninguém vê a cobiça de uma pessoa, mas somente Deus, que conhece os corações. O 10º mandamento, que diz não cobiçarás, perceba, é um golpe de Deus na própria raiz do pecado, que é o coração perverso. Não é verdade? Então Paulo diz o seguinte, olha, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, o pecado provoca em mim todo tipo de cobiça. Por mais que eu seja bom, honesto, uma pessoa que trata bem os outros, lá no fundo, eu sei que o meu coração cobiça quando não deveria cobiçar. Não é isso? E a verdade é que nós, por natureza, estamos sujeitos a todo tipo de ostentação, uns mais, outros menos, a todo tipo de soberbas da vida, de concupiscências, de cobiças. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, se a lei de Deus não existisse e eu não soubesse que Deus odeia a cobiça, sabe o que ia acontecer? Esse pecado ficaria adormecido em mim e me matando a cada dia. Portanto, é o que ele fala no texto, sem lei está morto o pecado. Sem a lei de Deus condenando o pecado fica lá dentro de mim, me prejudicando, me tornando cada dia pior diante desse Deus, sem que eu mesmo nem tivesse a capacidade de entender que Deus desaprova a cobiça, que é um pecado que diz respeito às intenções e ao coração. Veja que coisa terrível, veja o que é a condição humana, meus irmãos. Veja como nós, sem Jesus Cristo, nós por natureza, estamos totalmente perdidos e separados de Deus. E se não fosse pelo sangue de Cristo que nos regenera, nós estaríamos realmente mortos nos nossos delitos e pecados. No verso 9 ele diz mais, outrora sem a lei, olha isso, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, houve um tempo em que ele mesmo diz isso, e todos nós certamente passamos por essa situação, de que nas nossas vidas, sem conhecer a lei de Deus, nós nos sentíamos tranquilos e seguros, porque não nutríamos no coração qualquer convicção de pecado. Houve um tempo que, por não conhecer a santa lei de Deus, Paulo está dizendo isso, eu me considerava justo, ético, moral e espiritual e que estava fazendo tudo de forma correta e tudo bem. Logo, sem a lei de Deus, eu vivia e vivia do meu jeito. E olhe para mim, não é isso que as pessoas hoje acham que são? Elas se acham justas, boas, honestas, que estão de bem com a vida, não importando as suas atitudes ou aquilo que façam de errado, contanto que elas sejam boas, honestas, sinceras nas suas relações, sem necessariamente a convicção de pecado, sem realmente entender a lei de Deus,
sem entender que uma vida que adora ao Senhor é uma vida que igualmente busca a correção de Deus. É justamente isso que Paulo está dizendo. Quando eu não conhecia a lei, eu vivia. Eu tinha tranquilidade, eu tinha a paz que vem da carne, da minha própria natureza, dos meus próprios conceitos. Só que ele diz o seguinte: quando o mandamento chegou em mim, sobrevindo o preceito da lei, eu entendi que na verdade eu era um grande pecador. Foi então que eu morri, ou seja, que eu cheguei ao meu fim como sendo uma pessoa satisfeita comigo mesmo e segura de mim mesmo, que diz eu sou mais eu, mas a lei de Deus fez cessar as arrogâncias da minha vida, porque a lei de Deus ela realça o quão deplorável eu sou por natureza. Não é isso? Paulo está dizendo, irmãos, dele mesmo. Ele se inclui nessa verdade. E tem mais, verso 10. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Sabe por quê? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, e pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha isso. O propósito da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, é de fato produzir uma vida obediente a Deus. Quando lemos na lei de Deus que devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e toda a nossa força, e também amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos a vida que vem de Deus. Esse princípio traz vida. Logo, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é santa. Só tem um problema. É que o pecado, a nossa natureza, a nossa corrupção do coração, que trazemos desde o berço, meus irmãos, nos engana e nos mata, porque nos torna imperfeitos de atender a tudo que a lei de Deus exige. Portanto, Paulo está dizendo, não há nada de errado com as exigências de Deus, com a lei de Deus, com a preciosidade dessa santa lei de Deus que reflete nada mais nada menos um Deus cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de justiça, um Deus que é perfeitamente santo nisso tudo. O pecado é que nos mata, e foi justamente o pecado que enganou o apóstolo Paulo quando ele, não convertido a Cristo, ele era capaz de imaginar que o simples fato de viver uma obediência cega e estrita à lei de Deus, ele poderia ser salvo, quando na verdade, queridos, basta um único pecado para que toda a lei de Deus seja violada e o homem seja totalmente condenado à morte espiritual. E Paulo diz, portanto, o pecado me enganou, né? De forma que o mandamento de Deus resultou em condenação para a minha vida. Assim que ele vivia, até que num certo dia, Paulo indo para Damasco, cheio de arrogância no coração, respirando ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. O que acontece no caminho de Damasco? Ele é interceptado pela luz vinda do céu, que o derruba no chão com as perguntas: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Paulo fica temporariamente cego e abalado com essa experiência, com a intervenção de Cristo, com a graça de Cristo, mas os seus olhos se abrem para enxergar a graça de Deus. E depois desse dia, esse homem nunca mais quis ser arrogante, nunca mais quis se achar digno e justo das misericórdias de Deus. Antes, nós vemos em todas as suas epístolas a graça de Cristo sendo manifestada para a salvação. E também vemos a condenação do pecado como uma séria violação aos santos padrões de Deus. Meus irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida? E por que nós estamos até agora falando com tanta ênfase neste fato
sobre a lei de Deus, sobre o pecado que nos engana e que nos mata. Meus irmãos, é exatamente porque a nossa vitória em Cristo não consiste numa declaração de que somos fortes, mas consiste no pronunciamento de Deus de que, apesar de fracos, imperfeitos e pecadores que nós somos agraciados por Deus com a salvação que vem de Cristo. Esse texto da Bíblia vai nos falar de forma tão exemplar que nós somos nada mais nada menos do que infelizes quando nós estamos mergulhados numa vida baseada na cobiça, quando estamos em busca de tantas e tantas coisas que nos levam para longe de Deus, quando construímos no nosso coração verdadeiros ídolos que violam, portanto, a lei de Deus, quando prestamos mais atenção nas urgências da vida do que no reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: eu posso obedecer os 9 primeiros mandamentos, eu posso não ter ídolos, eu posso respeitar o nome de Deus, eu posso guardar o sábado, não matar, não adulterar, não furtar, não falar mal de ninguém em falso testemunho. Mas se com o meu coração eu cobiço, eu quero ostentar, eu sou arrogante para com a vida, eu tenho olhos corruptos para tantas coisas, eu já violei toda a santa lei de Deus, que é perfeita, e isso me torna réu do fogo do inferno. É isso que a palavra de Deus nos diz. E Paulo vai terminar esse capítulo dizendo: graças, porém, a Deus por Jesus Cristo, o meu Senhor. Porque apesar de castigado, apesar de ter essa natureza tão pecadora, eu com a minha mente estou cada vez mais cativo pela lei do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela bondade que vem de Deus. Queridos, é importante que a gente olhe para a nossa vida hoje e a gente se pergunte: quem está dominando o nosso coração? Quais têm sido as nossas expectativas, as nossas intenções, os nossos planos e sonhos, quando a santa lei desse Deus, quando o Deus que nos deu essa lei perfeita, quando Ele nos deu um padrão de vida a ser vivido, quando Ele deu os seus mandamentos para que nós, por meio de Cristo, os cumpramos à risca, Ele nos chama para uma nova vida. Ele nos chama a fazer guerra contra o nosso pecado. Como têm sido as nossas atitudes por meio dessa vida que temos com o nosso Deus? Será que a cobiça tem nos dominado? Será que o pecado tem tido voz e vez na nossa vida? Ou será que, como servos de Deus, nós olhamos para a lei do Senhor e junto com o salmista nós dizemos: Senhor, antes eu tenho prazer na Tua lei e na Tua lei eu medito todos os dias? Será que nós temos a capacidade de confessar ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, eu não sou perfeito, eu não sou digno das Tuas misericórdias, eu sou tremendamente falho em obedecer a Tua lei, mas, Senhor, sê propício a mim, corrige a minha atitude, corrige a minha conduta e me aproxima de Cristo, Senhor, porque só assim eu serei mais do que vencedor, em nome de Jesus. Pense nessas coisas, meus irmãos, pense na palavra de Deus. Deus nos faz mais do que vencedores, não apenas porque temos uma fé genérica ou uma espiritualidade generalizada de Deus. Deus nos torna mais que vencedores quando Jesus é o centro das nossas vidas. E sendo Cristo o centro das nossas vidas, os nossos pecados são guerreados todos os dias. E a santa lei de Deus se torna o prazer das nossas vidas, em obediência, em amor e principalmente desfrutando da graça e da misericórdia que vem de Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Ângelo. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Louvado seja Deus! Essa canção é linda e nos inspira muito com relação à misericórdia do Senhor. É momento agora de nós orarmos pelos seus pedidos de oração, aqueles que estão aqui nos comentários e também aqueles que foram enviados pelo WhatsApp, pessoalmente, pelo Facebook, por qualquer outro meio. Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus que escuta e responde às nossas orações. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós somos, Senhor, mais que vencedores. Não por nossa causa, mas por causa de Jesus, por causa do Senhor. Por causa, Senhor, do teu sacrifício naquela cruz. Nós nos regozijamos nesse fato, Senhor. E é aí que nós encontramos, Senhor, o sustento para a nossa vida. A alegria genuína, a paz que só vem, Senhor, do teu sangue vertido naquela cruz por nos amar, Senhor. É verdade, Senhor, que temos muitos problemas. A nossa vida é cheia de tribulações, ó Deus. Temos dificuldades, lutas na nossa família, com os nossos parentes, Senhor, com nossos amigos, com o nosso trabalho, com tantas e tantas demandas da vida, Senhor. De fato, vivemos dias terríveis, Senhor. Dias em que a nossa fé é colocada à prova, Deus. Mas, Senhor, hoje, em nome de Jesus, nós queremos nos confortar, sabendo que o Senhor nos amou, em saber que o Senhor enviou a Cristo e que a nossa grande vitória não está na terra, mas ela foi declarada nos céus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e ressuscitou e ascendeu para junto do Pai, todo vitorioso, todo cheio de autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, é em Cristo que nós queremos renovar as nossas mentes e corações, ó Deus. E, portanto, pedimos por tudo aquilo que foi escrito nessa transmissão, Senhor. Por todos os pedidos de oração que nossos irmãos e irmãs têm feito, ó Deus. Que o Senhor ouça, ó Deus, que o Senhor os responda.
segundo a tua bendita vontade sobre as nossas vidas. Ó Senhor Jesus, faz-nos perceber, Senhor, que somos mais que vencedores e também que somos pecadores, salvos pela tua graça, Senhor, e que precisa a cada dia confessar a ti os pecados, Senhor, e buscar também essa santificação que o Senhor já começou nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos para a tua boa obra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê paz, alegria, esperança, regozijo em Jesus Cristo. É Ele que nos faz mais do que vencedores, porque Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus irmãos. Traga boas novas para a vida das pessoas com o Evangelho que divulgamos, que proclamamos com base nas Escrituras. E que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz.